sou José Henrique, você está na Web TV Redstar e esse é o nosso jornal Atenção Brasil. Trabalhadores com ensino médio técnico têm um salário maior. Veja a matéria. Aos 21 anos, Gabriel já trabalha como analista de comunicação. O salto na carreira veio na pandemia, quando ele aproveitou para se formar em 2 cursos técnicos, um em multimídia e outro em produção de áudio e vídeo. E aí eu conquistei o meu primeiro emprego durante a pandemia, graças a esse meu diploma em multimídia. Como os meus pais eles tinham perdido emprego em casa, ajudou a somar a renda, né, durante a pandemia, esse momento onde a gente acabou ficando mais vulnerável. O levantamento feito pelo INSPER aponta que o ensino médio técnico ajuda na conquista do primeiro emprego. As taxas de desemprego são menores entre aqueles com formação técnica e os salários são, em média, 32% mais altos que os de estudantes do ensino médio tradicional. À medida que a gente tem dados e informações sobre a realidade dos jovens, que são feitas escutas com os jovens, para saber o que eles querem, que vem a demanda do setor produtivo também por uma melhor qualificação técnica, né, das juventudes. Nós temos um quadro todo que mostra como é relevante a oferta da educação profissional. A ampliação dessa modalidade também pode trazer benefícios para a economia. Se o número de vagas do ensino técnico profissionalizante triplicasse, o PIB do Brasil poderia crescer 2,32%, um percentual semelhante ao que pode ser aprovado com a nova reforma tributária, que é de 2,39% no PIB. O estudo conclui que o curso técnico contribui para a redução da desigualdade social, pois 88% das vagas estão no ensino público. A gente sabe que em muitas situações você vai precisar de instalação de capacidade, você vai precisar de formação de professores. Então não é algo trivial, mas mostra, né, o potencial, né, de crescimento que investimentos públicos nesse setor poderiam trazer. Ciência Nacional vai receber 100 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Já no começo do evento, a médica sanitarista Adele Benzaquem, autora da Cartilha de Prevenção para Pessoas Trans, e o infectologista Marcos Vinícius de Lacerda, que liderou um estudo sobre a ineficácia da cloroquina contra a Covid-19, receberam a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico. Eles tiveram a honraria cancelada no governo anterior. Diga-se assim, como Chico Buarque de Holanda, em situação assemelhada recente, senti-me mais honrada ainda nesse momento, nesse reencontro que eu quero falar. Eu quero falar de reencontro com um país plural que estava sendo destruído. O esforço para alavancar o setor no país inclui um investimento de 100 bilhões de reais do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia nos próximos 4 anos. Dinheiro a ser usado na modernização e expansão de laboratórios científicos e tecnológicos em universidades e instituições federais. Entre as prioridades do governo estão projetos ligados à segurança alimentar e economia sustentável. Não há como pensarmos em crescer, em retomar a indústria, em produzir mais no campo se não pensarmos em ciência. Não há como pensar em reduzir as desigualdades sem pensarmos em ciência. A verdade é que desenvolvimento sustentável e desenvolvimento científico andam de mãos dadas. Brasil pode ser potência em hidrogênio verde. As matrizes de energia elétrica limpa, como a eólica e a solar, foram as que mais cresceram no Brasil nos últimos anos. Segundo o Ministério de Minas e Energia, quase metade da energia produzida no país vem de fontes renováveis. Hoje o Brasil está numa crescente, uma crescente de investimentos e olhando para esse tipo de fonte como uma oportunidade de negócio que vai proporcionar também mais competitividade para os produtos brasileiros à medida que você vem utilizando um insumo que é a energia cada vez mais limpa. As matrizes renováveis respondem por mais de 83% do total em operação no Brasil. A energia hídrica ainda é a principal fonte, com quase 57%, seguida da eólica, biomassa e solar.
Fonte de energia limpa e renovável, o Brasil também pode ser uma potência na produção de hidrogênio verde. Considerado o combustível do futuro, a energia pode ser produzida a partir da eletrólise da água, sem liberação de gás carbônico, usando apenas fontes limpas. Ainda é caro, mas uma solução eficiente para produzir de forma mais sustentável. O hidrogênio verde surge como um vetor tecnológico, Só tem que a forma como ele é produzido é uma forma de baixas emissões de carbono, E aí você utiliza, por exemplo, energias renováveis e também pode utilizar a biomassa, para produzir esse hidrogênio, reduzindo as emissões de CO2 e contribuindo aí para o alcance das metas climáticas que estão acordadas no Acordo de Paris de 2015. Mais de 70 milhões das pessoas brasileiras têm insegurança alimentar. Em 2022, o mundo tinha 735 milhões de pessoas passando fome, cerca de 9% da população global. Já a insegurança alimentar em todos os níveis era a realidade de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas. O economista-chefe da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Máximo Toreiro, pondera que a fome até diminuiu em alguns países da Ásia e da América Latina, e que 2022 parecia mais favorável, até que a guerra da Ucrânia provocou um novo choque nos preços dos alimentos. O relatório considera diferentes níveis para a falta de acesso à comida. A insegurança alimentar pode ser moderada ou severa, e a subalimentação crônica é uma situação duradoura que causa sofrimento físico pela insuficiência de calorias ingeridas. No Brasil, 4,7% da população estava na situação mais grave entre 2020 e 2022. Mais de 10 milhões de pessoas, quase 10% passava por segurança alimentar severa. Se incluirmos o nível moderado, eram quase 1/3 dos habitantes, o equivalente a mais de 70 milhões de pessoas. Uma piora com relação ao período anterior, quando esse percentual era de pouco mais de 18%. A pandemia, eventos climáticos extremos, guerras, desigualdade. A médio e longo prazo é a crise climática que preocupa os especialistas. Mas o mundo segue produzindo comida suficiente para todos. Então o relatório lembra que a principal solução passa por ações políticas. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou que a piora do Brasil no relatório da ONU é reflexo do desmonte das políticas públicas sociais dos últimos anos, que além da retomada do Bolsa Família, que retirou mais de 43 milhões de pessoas da linha da pobreza este ano, o governo se prepara para lançar o Plano Brasil Sem Fome, uma ação conjunta de 24 ministérios que tem como objetivo tirar o país do mapa da fome até 2030, reduzir a extrema pobreza a 2,5% da população e reduzir a insegurança alimentar e nutricional. Política Nacional das Artes vai receber de investimento 52 milhões de reais. A Fundação Nacional de Artes apresentou o Funarte Retomada, programa de fomento para a Política Nacional das Artes, que investirá inicialmente um total de 52 milhões de reais nas áreas de artes visuais, circo, dança, música e teatro. As inscrições de projetos vão de 13 de julho a 28 de agosto e os contemplados serão conhecidos em novembro. Para formular programas que pudessem estar de mãos dadas com quem tece a rede produtiva das artes e promove o acesso da população aos bens artísticos e culturais. Primeiríssima etapa das nossas entregas, que já soma um investimento imediato de 52 milhões. Ao longo do próximo semestre, serão apresentados outros programas que juntos totalizam a destinação de mais de 100 milhões do orçamento direto do governo federal. Além do fomento para este edital, também foram apresentadas linhas de orientação para as próximas políticas culturais. O MIC está dialogando com as empresas parceiras da cultura para que entendam o valor da Lei de Fomento, da Lei Rouanet, para sensibilizar e patrocinar as produções culturais das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, porque o setor artístico e cultural brasileiro emprega 7,5 milhões de trabalhadoras e trabalhadores no Brasil inteiro. A Fundação também lançou o Prêmio Funarte de Mestres e Mestras das Artes, para pessoas com idade superior a 60 anos
e que tem uma trajetória estabelecida na área cultural. Será 1,6 milhão para a premiação de 16 mestras e mestres, com idade igual ou superior a 60 anos e atuação há pelo menos 10 anos no Brasil, e que tenham as suas trajetórias reconhecidas e detenham um notório conhecimento, sendo referências para os seus territórios e comunidades. Chuvas no Nordeste desabriga 27 mil pessoas. A situação mais crítica é em Alagoas, com pelo menos 25 mil flagelados em 31 municípios. Mais de 3.560 pessoas perderam definitivamente as casas em que viviam. E 22.600 estão desalojadas temporariamente. As condições obrigaram o governador Paulo Dantas a decretar estado de emergência por pelo menos 6 meses. A cidade com mais desabrigados é Murici, 900 pessoas. Marechal Deodoro tem o maior número de desalojados, quase 3.500. Em Maceió, diversos bairros estão alagados e a Lagoa do Mundaú transbordou, obrigando moradores a abandonarem as casas. Em Pernambuco, subiu para 15 o número de cidades em situação de emergência, todas localizadas na Zona da Mata, junto à divisa com Alagoas. Segundo a Defesa Civil, 2.660 pessoas foram atingidas pela enchente no estado. Pelo menos 656 famílias estão desalojadas. Os maiores volumes de chuva dos últimos 2 dias foram em Chechel, Joaquim Nabuco e Barreiros. O governo estadual vai criar centros de apoio e oferecer serviços sociais para os desabrigados, com entrega de cestas básicas, colchões, remédios e água mineral. Estourou o muro ali, ó, tá enchendo tudo, é. A governadora Raquel Lira pediu apoio ao governo federal para enviar mantimentos e outros produtos essenciais para os municípios castigados. Uma peça musical no Rio de Janeiro é pioneira em oferecer libras e audiodescrição. Em pouco mais de um mês, já são mais de 20 mil espectadores que lotam o teatro até mesmo hoje, numa sessão de segunda-feira. 80, a década do Vale Tudo, é um musical documentário que conta em música e também em vídeos os principais acontecimentos daquela época. Eu vou pedir para o Marcelo Padovan mostrar um pouquinho das imagens para vocês, uma música que... Olha, todas as sessões têm audiodescrição e tradução em Libras, a língua brasileira de sinais, uma forma de democratizar a cultura, de aumentar a acessibilidade cultural. Uma das vozes mais marcantes da década de 1980, a cantora Sandra Sá, é a protagonista do espetáculo. Ela canta vários sucessos da própria carreira e de outros artistas que fizeram sucesso na década, como, por exemplo, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Elis Regina. Esse espetáculo conta, através da música, toda a história da década de 1980. Agora nós vamos para um pequeno e rápido intervalo comercial e já voltamos. Continue conosco. O bom soldado quando chega no quartel. O programa Turma do Joselito traz diversão, entretenimento e muita alegria para sua casa. Assista todos os dias às 17 horas aqui na Rede Star. Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com Atenção Brasil e agora nós vamos falar de trabalho. Trabalhadores com mais de 45 anos serão maioria no Brasil. Quem tem uma idade mais avançada e está desempregado conhece as dificuldades para se reinserir no mercado de trabalho. Quando mais jovem é mais fácil de conseguir, né? Quando a gente vai chegando com a idade já avançada, com 50 anos fica mais complicado, né?
E eu acho que podia dar mais oportunidade para pessoas de idade, né? O que está faltando muito nesse país é isso, mais oportunidade. Segundo a última pesquisa por amostra de domicílio do IBGE, até 2040, 60% da força de trabalho brasileira terá mais de 45 anos de idade, o que representa um desafio para as empresas, a fim de atrair e manter esses funcionários mais experientes. A gente está passando por um rápido envelhecimento populacional, expectativa de vida aumentando, taxa de natalidade diminuindo, né? E mesmo assim o preconceito com relação à idade é muito forte no mercado de trabalho. Então o que precisa ser feito ainda é muita educação, que é muito o que a gente faz na Mature, né, nas empresas, é fazer sensibilização, conscientização sobre o tema, para entender a importância, até a urgência de mudar essa cultura, né, etarista, e como isso pode ser benéfico para a empresa. As empresas que já incluíram em sua cultura a contratação e a valorização de pessoas mais maduras estão satisfeitas com os resultados. Com isso em vista de refletir a sociedade dentro do nosso quadro, foi aí que começou esse projeto há uns 5 anos atrás. Hoje a gente tem mais ou menos 9% do nosso quadro de funcionários e funcionárias 50 a mais. É um número que a gente vem aumentando e vem intencionalmente buscando mais colaboradores nessa faixa etária. E o que a gente fez lá atrás foi muito um trabalho de capacitação dos gestores que iriam receber os profissionais 50 a mais, foi muito um trabalho com a equipe que ia receber profissional 50 a mais, para a gente garantir que não tinha nenhum problema de etarismo dentro do nosso quadro. E a gente vê resultados expressivos já desse projeto. Pesquisas vêm mostrando e a riqueza da diversidade etária favorece muito o negócio, né? Diz que é a primeira geração que a gente convive com pelo menos 5 faixas etárias diferentes no ambiente de trabalho. Então a gente reúne inovação e legado. Esse investimento em funcionários mais antigos representa um ganho para eles e para as empresas. Denise assumiu um cargo de chefia na corporação em que trabalha depois dos 45 anos e acredita que a diversidade geracional é positiva, pois possibilita a troca de conhecimentos entre os trabalhadores mais jovens e os mais experientes. Eles aprendem com a gente também aprende com eles, né? Porque o jovem também tem muita coisa para passar para a gente, né? O pessoal que está chegando agora, eles também têm muita coisa para me ensinar. Então eu gosto dessa troca, né? É coisas novas que às vezes eu não sei, peço ajuda, eu não sei fazer isso aqui. Não, a gente te ajuda, não tem problema. E vice-versa, né? E para quem estava longe do mercado há muitos anos, como a Alcineia, que ficou 10 anos afastada por causa de um AVC, ganhar uma nova oportunidade é uma chance de ouro. E eu senti dificuldade sim para conseguir um emprego, porque eu me inscrevia, fazia testes, fazia tudo o que pediam, mas na hora de ser chamada eu nunca ia para o final da fila. Eu fui convidada a vir para a psico, né? Ninguém se importou com a minha idade, com a minha deficiência, ninguém se importou com isso. E estão me dando chance de crescer. Isso é muito importante, né? Eu valorizo muito o meu trabalho. É muito bom a gente poder trabalhar. Banco de Leite no Rio de Janeiro está com estoque baixo. O estoque é de menos de 3% da capacidade aqui da rede pública, né, dos bancos de leite administrados pela Secretaria de Saúde do Rio. Atualmente há 108 litros de leite humano no estoque e a capacidade é de 4.000 litros. A rede municipal tem 7 bancos de leite e 4 lactários nas maternidades. E quem quiser doar pode procurar um dos 25 pontos de coleta. São clínicas da família e centros municipais de saúde. Também é possível solicitar a retirada a domicílio caso a lactante não possa ir até o ponto de coleta. E esse cenário aqui do Rio de Janeiro, Davi, reforça a necessidade de doação de leite. A gente está aqui, a gente vai conversar com o superintendente de maternidade da capital fluminense, Márcio Ferreira. Boa tarde, Márcio. Obrigada pela sua presença. Márcio, qual é a importância da doação de leite materno? Boa tarde a todos e a todas.
A importância da doação do leite materno está diretamente relacionada aos benefícios que o leite humano traz ao crescimento e desenvolvimento dos recém-nascidos. O leite humano é o melhor leite, é o melhor produto a ser fornecido a crianças até 6 meses de idade de forma exclusiva, porque ele contém muitas vitaminas, vitamina A, vitamina D, vitaminas do complexo B, e ajuda essas crianças a ganharem peso de forma exemplar. Além disso, as crianças amamentadas ou que têm contato com leite humano ordenhado da própria mãe têm menor chance de desenvolver quadros respiratórios, dificuldades relacionadas à pressão arterial, problemas cardíacos e, além disso, a gente programa a vida dessa criança. Crianças que têm contato com leite humano têm menor chance de desenvolver obesidade na primeira infância e na adolescência. Obrigada, Márcio. Então, é importante ressaltar que o Brasil tem a maior rede de bancos de leite humano do mundo, é uma referência internacional. E se você quiser mais informações sobre doação ou sobre os bancos de leite, é possível ligar para o 136, que é um número válido em todo o Brasil. Literatura é aliada ao combate ao racismo infantil. As discriminações raciais sofridas na infância podem ter consequências profundas e duradouras, prejudicando a autoestima e o desenvolvimento e trazendo impactos à saúde mental. É muito comum, seja na escola ou seja dentro das casas, de uma criança dizer de uma diferença de corpo ou qualquer outra diferença que ela percebeu, né, num colega, numa pessoa adulta, enfim. E a pessoa a quem ela se refere, né, a pessoa com quem ela vai interagir, vai conversar, de dizer que somos todos iguais e de tentar silenciar e lidar com aquela criança como se a diferença que ela percebeu não existisse. Esse é o pior dos caminhos, porque as diferenças existem, nós somos diferentes e isso, inclusive, que é a beleza. Nesse sentido, os livros podem ser verdadeiros aliados. Ao apresentar personagens de diferentes origens étnicas e culturais, as histórias infantis podem influenciar a visão de mundo das crianças, ensiná-las a enxergar beleza na diversidade e desconstruir preconceitos. É o que a escritora Kyuzan chama de Linibeijo, literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil. Elas chegam em casa e vão fazer a ponte lá em casa. Minha mãe falou tal coisa, e eu falei para ela que é feio. Então ela consegue transformar o mundo ao redor dela a partir de uma história. O Mundo no Black Power de Tayó é uma obra que, além de ter sido premiada mais de uma vez, é considerada pela ONU, Organização das Nações Unidas, um dos 10 livros mais importantes do mundo na categoria Direitos Humanos. Nas contações de histórias feitas pela autora, o conto faz sucesso por tratar de temas como empoderamento, representatividade e combate ao preconceito de forma lúdica e, ao mesmo tempo, potente. Sobre a cabeça, a parte do corpo de que ela mais gosta ostenta seu enorme cabelo crespo. Então, estou contando a história, as crianças negras que estão com os cabelos amarrados têm uma tendência de, na hora da contação, na metade da história já estão indo e tirando o prendedor, o elástico do cabelo. A coleguinha negra está ao mesmo tempo sorrindo e se fortalecendo, erguendo a cabeça. Então as colegas começam a elogiar, então você vê a autoestima no corpo da criança. A Polícia Federal resgatou 4 nigerianos clandestinos em um navio. O navio com bandeira da Libéria partiu de Lagos no dia 27 de junho. Os clandestinos teriam sido encontrados pelos tripulantes da embarcação que acionaram a Polícia Federal. Eles foram resgatados pelo grupamento marítimo da PF em razão das precárias condições de saúde. Por questões humanitárias, foi autorizado o desembarque condicional no país. Os 4 resgatados alegam ser da Nigéria, mas não possuem documentos que confirmem a origem e a identidade. Sobre a situação das pessoas resgatadas, o Itamaraty reforçou que compete ao órgão prestar assistência a brasileiros que estão no exterior e que os casos envolvendo estrangeiros em território nacional são tema da Polícia Federal. Os estrangeiros foram conduzidos ao grupamento marítimo da Polícia Federal para identificação e procedimentos administrativos. Em seguida, eles vão ficar sob a custódia da agência mercantil do navio até a devolução compulsória à Nigéria.
Produção de motocicletas tem o melhor resultado para o primeiro semestre em 8 anos. Segundo o levantamento, foram fabricadas 764 mil motocicletas, um aumento de 13,9% na comparação com o primeiro semestre de 2022. E nas vendas, o setor contabilizou mais de 780 mil emplacamentos, volume 22% maior que o do ano passado. No mercado nacional, as motos de baixa cilindrada representam 4 em cada 5 veículos vendidos. Mas 2023 viu até agora um crescimento de quase 30% nas vendas de motos de média cilindrada. A Abraciclo também divulgou os resultados da fabricação de bicicletas. O setor viu diminuir a procura e precisou reduzir a produção após a pandemia. Com isso, foram fabricadas 260 mil bicicletas no semestre, uma queda de 22%. A associação considerou positivo o texto da reforma tributária aprovado na Câmara, pois manteve os incentivos fiscais para o polo industrial de Manaus, que concentra a maior parte das fábricas. O texto aprovado sobre a ótica dos fabricantes que estão instalados na Zona Franca de Manaus, ele foi muito positivo, porque ele garante no texto constitucional os benefícios até 2073 e, além disso, foi incluído um dispositivo que fala sobre a competitividade das indústrias da Zona Franca de Manaus. O Atenção Brasil de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Continue com a programação da Rede Star. Perto de você, a gente vai longe.